Olá pessoal, hoje nós vamos trazer aqui um tema bastante discutido. Nós vamos estar falando hoje sobre os anjos. Tá? Primeiramente nós vamos falar aqui sobre a existência dos anjos. Os anjos são mencionados muitas vezes no Antigo e Novo Testamento. A primeira ocorrência encontra-se em Gênesis 16:7, que diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. A última em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Há também no Antigo Testamento algumas expressões, às vezes empregadas para designar anjos, a saber, filhos de Deus. A existência de anjos é reconhecida em toda a Escritura. Jesus afirmou inquestionavelmente a existência deles em muitos de seus ensinos. As únicas pessoas, é interessante observar, que se diz negar a existência de anjos eram os saduceus, na época do Novo Testamento. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os saduceus, porém, representavam apenas um grupo muito pequeno em comparação com o testemunho bíblico total. Os anjos eram em geral aceitos como parte de todo o quadro da realidade. Então, pessoal, a questão da existência dos anjos, eu creio e que todo mundo possa acreditar, porque está nas Escrituras Sagradas. A natureza dos anjos. De saída, é significativo observar que nas Escrituras os anjos pertencem ao âmbito de mistérios. Eles vêm, vão, falam e desaparecem, agem e não são encontrados em lugar algum. Muitas vezes aparecem em momentos importantíssimos na história bíblica. Por exemplo, no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, em sua ressurreição e em sua ascensão, e reaparecerão em seu futuro retorno. Os anjos nunca chamam atenção. Os anjos são assexuados. Os anjos não são nem machos nem fêmeas. São seres assexuados. Eles são pessoais de discutir, mas pessoalidade não significa sexualidade para os anjos. Os anjos são poderosos. Os anjos são muitas vezes relatados nas Escrituras cheios de autoridade, poder e força. Aliás, essa característica particular é em geral a dominante, ainda que não seja de modo onipotentes conforme observamos. Ainda são seres poderosos. Em relação ao número e variedade dos anjos, chegamos agora a algumas questões externas, para colocar em forma simples de perguntas. Quantos são os anjos e quais são a variedade deles? Respondendo à primeira, é evidente pela Escritura que há um grande número de anjos. Há claro um limite, pois os anjos são seres finitos. Ainda assim, o número deles é muito grande. Umas poucas passagens ilustram isso, a começar com as palavras de Moisés em Deuteronômio 33:2, que diz assim: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com milhares de santos. Numa visão, Daniel viu o ancião de dias, em seu trono declarou: milhares de milhares o serviam, milhões e milhões. As atividades dos anjos. Louvor e adoração. A atividade principal dos anjos é o louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não poderia haver retrato mais belo do louvor angelical do que o encontrado em Apocalipse 5, 11 e 12. Que diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mistério dos anjos.
Uma função importante dos anjos é administrar ao povo de Deus em suas necessidades. Os anjos são mencionados em Hebreus como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Outra importante atividade dos anjos nas Escrituras é a de executar julgamento contra o mal. Deus pode executar diretamente o julgamento, mas muitas das vezes o faz por meio de seus anjos. Então, esse é o nosso estudo sobre os anjos. Temos uma variedade de estudos, de falácias a respeito dos anjos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E tudo que foi citado são questionamentos bíblicos, tá? Tem na Bíblia Sagrada a respeito em relação aos anjos. Então, até a próxima. Muito obrigado.